E assim, a Luminis, ela tem um problema muito grande, né? Porque quando a gente matricula o nosso filho, ele começa a vir, começa a se enturmar, a nossa família automaticamente aumenta muito, né? Então, as tias fazem parte da nossa família, a tia Branca da cozinha, o tio Marcão, né? Rigorosamente todo mundo vira família, né? E passam a frequentar diretamente a nossa casa. Então, isso daí casou muito com o que a gente procurava, né? Porque a gente sentiu que era um ambiente muito, muito acolhedor, né? E que ele teria um carinho, né? A gente se preocupava de, poxa, acordou, vai para a escola. Não quero ir para a escola, quero ficar em casa. Isso nunca existiu em casa. Ele fica ansioso, ele pergunta assim, poxa, podemos já ir para a escola? Podemos já ir para a escola? Ah, não, hoje é sábado. Ah, é assim. Então, e além de acolher as crianças também, né? Quando a gente vai colocar nosso filho, único filho, primeiro filho numa escola, os pais também ficam, né, preocupados, angustiados, e além de todo o acolhimento e cuidado com a criança, a escolinha tem a sensibilidade de também acolher os pais. Então a Dani, né, que foi nosso primeiro contato ali no momento de adaptação do Martim, no berçário, de soneca. Então assim, além de todo o cuidado com a criança, a escolinha tem a sensibilidade de saber lidar com os pais, a preocupação, a ansiedade. Então assim, eles acolhem a família como um todo, são nossa rede de apoio. A primeira indicação foi sobre a alimentação, que a alimentação era maravilhosa, que o dono da escola era chefe de cozinha, e aí, né, de todas as preocupações que a gente tinha de alimentação, introdução alimentar, segurança, conforto, acolhimento, foi a primeira indicação. E quando a gente chegou para visitar a escolinha, a gente se sentiu acolhido, né, como família. O ambiente escolar a gente via que era seguro, o berçário, quando a gente entra, vê cada cantinho protegido, fofinho, as brincadeiras, as tias do maternal, né, que são extremamente carinhosas. E aí quando a gente entrou na escolinha, já estava escolhido. Não, justamente assim, o que a gente procurava algum lugar que pudesse ser uma extensão da nossa casa, que ele ia ter o mesmo carinho, o mesmo tratamento que ele teria em casa com os pais, né? É o nosso primeiro filho. Imagino que se fosse o segundo, talvez a gente estaria um pouquinho mais tranquilo, um pouquinho mais relaxado. Mas o primeiro filho a gente fala, poxa, será que eu estou fazendo certo? Como é que ele vai ficar? Bate uma angústia, uma apreensão de tudo, né? E a Luminis, né? E através de todos os funcionários, eles sabem, né? Eles conseguem entender muito bem esse nosso momento e trabalham isso de uma forma muito, muito legal, muito positiva com a gente também. Então, né, é uma experiência fora de série, assim, eu senti assim, fico triste que acaba, né? E não só quando são bebezinhos, né? Teve todo esse acolhimento do Martim e dos pais no momento da adaptação, né, de quando ele começou, mas em toda a jornada dele na Luminis. Então, cada momento de dificuldade que a escolinha identificava, né, de cada situação de desenvolvimento, sempre foi um trabalho em conjunto. Então, a escola e os pais, eles são muito unidos, assim. A gente tem uma comunicação, um canal muito aberto com a escola. Então, faz toda a diferença, assim. Foi uma jornada muito, muito tranquila pra gente, pro Martim. Faz toda a diferença. Até o último dia, até o último minuto, a gente sempre se comunicando, sempre com esse acolhimento, com essa sensibilidade. Faz muita diferença, Uhum. A sociabilidade dele, lógico, depende de cada criança, de cada perfil. Mas assim, ele é uma criança extremamente sociável, né? A gente observa que todas as crianças são amigas, todos eles interagem entre eles. Como o Dudu falou, né? A gente ganhou mais 10 famílias de amigos, né? A gente tá praticamente toda semana se reunindo, porque parece que os valores batem, os valores da escolinha, os valores dos pais, as crianças unidas. Parece comercial de margarina, mas realmente é. É impressionante, porque assim, embora sejam famílias que sejam, num começo, assim, num primeiro momento, todas muito diferentes, né? A gente tem um elo comum, né? Que são as crianças, e elas
têm uma conexão gigantesca e acabaram fazendo com que as famílias tivessem uma conexão muito legal também. Então hoje dá para falar que, além dos funcionários que são amigos, são presentes na nossa família, as famílias das crianças são nossa família também, é nossa rede de amizade, de contato diário praticamente. Assim, a gente sentia ele motivado todos os dias de vir para a escola, cada dia por um momento diferente. Assim, primeiro ponto são as professoras, né? Cada ano, com cada professora, ele se apegava, então a gente via essa conexão de cada professora. Depois das atividades, então, hoje é dia de judô, hoje é dia de balé. Ele não faz balé, mas aí era a brincadeira só com os meninos. Ou hoje é dia de futebol, então tinha brincadeira, se vem de goleiro, se vem de jogador, as aulinhas de inglês. Então, assim, todo dia tem uma atividade diferente que faz com que ele se motive. E também tá presente com os amigos, né? Não só uma atividade, mas acaba tendo um assunto diferente, né? Então ele comenta muito do que aconteceu, do que passa, ele fica empolgado, hoje é dia disso, hoje é dia daquilo, eu trouxe a lição, quero fazer a lição, né? Ou hoje é dia de macarrão, hoje é dia da feijoada, né? Aí eu brinco assim que para mim acho que a primeira glória que eu tive foi uma vez que ele elogiou falando que o meu macarrão era bom igual da tia Branca, né? Então isso daí para mim foi uma realização, né? Então ele adora comida, ele adora o tio Beto, ele adora a tia Lucy, tia Luzia, Dani. Né? A Dani ele tem um pouquinho de medo, né? Da Lucy também, mas quando tem reunião então nem se fala, né? Ele vem ficar preocupado com o que vão falar dele, né? Mas graças a Deus, elas sabem dar corda e segurar, né? Elas têm um feeling assim muito bom, né? Para ajudar não só no aprendizado, mas na educação também da criança, que no fundo é uma missão nossa, mas elas contribuem demais com isso. Isso daí é gratificante, né? Então ver todo o enriquecimento dele, né? Como pessoa que a Luminis proporciona é maravilhoso, né? Então a gente, né, nesses 6 anos que ele está fazendo de idade, a gente viu muito a evolução dele, muito por nós, mas muito também por cada um da Luminis, né? O carinho que ele fala de cada professor, que a Ludmila falou, de cada professora, de cada etapa que ele cumpriu, né? As tias, assim, momentos aleatórios. Eu lembro uma vez que ele lembrou de uma tia que estava tocando uma música, essa música me lembra a tia Monique, e começou a chorar no carro porque ele estava com saudade da tia Monique. Isso é divertidíssimo, né? A gente se emociona junto, né? Ele era muito introspectivo, né? Então ele não sabia se posicionar. Quem vê o Martim hoje não imagina que ele passou por essa fase, então ele não sabia se posicionar, ele ficava muito sentido, que tá naquele momento de aprender a dividir, compartilhar. E eu não queria ensinar ele a ser bruto, ou na verdade eu não tinha ferramentas para ajudá-lo a se desenvolver para poder se comunicar. E aí numa primeira reunião no começo do ano, assim, eu falei, Samira, eu não sei o que fazer, né? Como que eu posso ajudar o Martim a se comunicar melhor, a se posicionar melhor? E aí ela falou, Lud, é assim, a gente vai ensinar ele a falar não, a gente vai ensinar ele a falar o que ele quer, o que ele não quer, e a gente vai trabalhar isso ao longo do ano. E aí as semanas foram passando, né? Em casa a gente foi trabalhando dessa forma, na escolinha também a tia Samira foi trabalhando dessa forma. Ele era ainda um bebezuco, ainda usava fraldas, né? Mal sabia falar. Mas a gente foi trabalhando o ano todo juntas, e aí no final do ano ele era outra criança. Ele sabia falar o que ele queria, ele sabia falar o que ele não queria, ele sabia se posicionar, ele não ficava mais tão chateado e magoado com as coisas que aconteciam, e ele não sabia, né, se comunicar. E assim, chegou no final do ano, foi uma vitória, né? E desde então ele é uma criança extremamente comunicativa, né? Ele sabe muito falar o que ele tá sentindo, ele sabe falar o que ele quer, o que ele não quer, onde ele quer ir. Óbvio, a gente vai direcionando, mas só dele saber expressar o que ele tá sentindo foi uma vitória. Então assim, todas as professoras e tias têm um lugar especial no nosso coração. Mas assim, pra mim, aquela fase com a tia Samira foi marcante, assim, eu nunca, na minha vida, eu vou esquecer, assim, que as ferramentas que ela deu,
a sensibilidade que ela teve de não acusar, de, sabe, só, vocês têm que resolver isso. Foi um trabalho em conjunto que eu nunca vou esquecer, nunca. Eu posso falar o que eu menos gosto, entendeu? O que eu menos gosto é que acaba, né? Então, assim, isso daqui é desesperador, né? Até que eu brinquei com a Dani, falei que a gente já podia deixar pago já o curso de férias do ano que vem, mesmo ele não estando no negócio. Então, assim, a gente acaba que sente muito que acaba, né? Não tem jeito, né? Porque é uma fase, mas acho que, assim, né, a Luminis cria asas para eles começarem a voar, né? E eles vão agora começar a jornada deles de voo mais alto, né? Então, assim, é muito importante, né? E acho que dou muito valor ao que a Luminis nos proporcionou, que nessa primeira fase, nessa primeira etapa inicial nossa preocupação é o carinho e o acolhimento, né? E preparar eles para a vida, né? Então, acho que agora eles vão começar a viver, né? Então, de verdade, seria muito injusto escolher uma coisa só que a gente gostou aqui, quando a gente gostou de rigorosamente toda a experiência que eles tiveram e que a gente teve também enquanto pai. Eu acho que, assim, o que ele acaba que mais gosta são os amigos, né? Então, as crianças desenvolveram uma conexão muito legal, né? E essa conexão entre as crianças é estimulada pelos professores, pelo ambiente, né? Então, o Martim tem muita energia e a gente vê que as energias se equilibram aqui com as crianças, com os tios, com os professores, com todos os funcionários, né? Acho que seria muito injusto escolher uma coisa só, né? O ambiente da Luminis não tem outra palavra para definir que não seja maravilhoso, né? E aí em todos os aspectos, né? Não tem nem muito o que falar, não, só vem. Eu penso assim que para os pais que estão pensando em qual escolinha, né, escolher para ser rede de apoio, né? A escolinha Luminis foi nossa rede de apoio, como se fosse uma pessoa da nossa família. Então, assim, rede de apoio, né? O acolhimento com a criança e com a família, alimentação, ambiente, energia. Acho que todos esses pontos, assim, venham fazer uma visita. Assim que vocês entrarem aqui, conversarem com a Dani, olharem as crianças ao redor, aí vocês vão ter certeza, sentir um pouquinho do que a gente está tentando expressar. Acolhedora. A rede de apoio. A Luminis foi nossa rede de apoio nesses 5 anos. E a gente vai sentir muita falta. Acho que talvez um pouco do encanto dele seja esse foco nos nenéns, né, no desenvolvimento. Então, acho que a gente vê que o Luminis quando você chega aqui para conhecer, não tem maquiagem, né? Não vamos apresentar aqui, tá tudo enfeitado, né? Não, a Luminis ela mostra o que ela é. Então, isso daí é um negócio assim, quando a gente entra aqui, a gente se sente bem à vontade, acolhido, é um ambiente que é seguro, controlado, né? Então, assim, para quem tem alguma dúvida sobre matricular o filho aqui, não tenha dúvida, porque o que vai ver aqui é o que realmente é um ambiente maravilhoso e, assim, nesses primeiros momentos de vida dos nossos filhos, é um lugar que proporciona uma experiência incrível, mágica e contribui demais no desenvolvimento deles. A gente gostaria de agradecer, né? Não é o foco do vídeo, mas assim, a gente queria muito agradecer. Queria não saber nomear todos, né? Mas assim, em nome da Luzia, da Dani, do tio Beto, da Lucy, que foram... Eles não têm ideia do que eles fizeram na nossa vida. Eles marcaram, assim, a nossa família de um jeito muito especial. O Martim foi muito feliz aqui, ele foi muito feliz. Ele se desenvolveu muito. Quando a gente participou de uma das primeiras formaturas, né, acho que de 3 anos atrás, que eu vi as crianças saindo daqui do Infantil 2 e lendo, sozinhos, eu falei, nossa, meu filho vai sair daqui sabendo ler e escrever. E aí eu pensava, não, ele não é possível, né? Que sonho! E aí, agora, uma semana atrás, nós participamos da formatura dele,
ver todas as crianças, cada uma, né, com a sua especialidade lendo e a união entre eles, o respeito. Então, eu queria agradecer, na verdade. Eles marcaram nossa família, né? Vão estar sempre dentro dos nossos corações e tenho certeza que do Martim também.